sábado, Jornal da Manhã especial. Nosso tema hoje será a educação. Claro, vamos focar aqui na educação a nível de estado do Paraná. E nada melhor para falar sobre o assunto é quem entende dele, quem está aqui na chefia do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. Satisfação, recebo aqui o professor Carlos Pauzin. Carlos, muito bom dia. Desejar o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar dos diversos assuntos relacionados à educação nesse início de ano letivo de 2023. Bom dia, Carlos. Muito bom dia a todos os rádio ouvintes, bom dia a vocês. Obrigado por esse espaço que vocês abrem para a educação a nível estadual. Então é um orgulho para nós, educadores, podermos ter-nos nesta rádio esse espaço para falarmos sobre a educação do Paraná. Bom, já vamos começar com um evento que começou ontem aqui em União da Vitória. Tivemos ali no CEBJA a presença do deputado líder do governo, Hussein Bacri, que esteve então entregando a ordem de serviço para a reforma do CEBJA aqui de União da Vitória, assim como também a entrega de computadores para as diversas escolas aqui do núcleo. Como foi esse momento na noite de ontem aqui com a presença do deputado? Foi um momento extremamente agradável, aonde reunido conjuntamente com toda a comunidade, o deputado Hussein Bacri, bem como a Prefeitura Municipal com o Prefeito Municipal, nós fizemos uma parceria. Então entramos com recursos na ordem de quase R$700 mil, oriundos do Estado do Paraná e da Prefeitura Municipal, aonde será feita uma quadra coberta. Além disso, a outra quadra será toda ela revitalizada, bem como a cobertura e todas as estruturas da escola serão melhoradas. É um trabalho em conjunto que foi feito entre o governo do estado e a prefeitura para que os nossos alunos, independente se são municipais e estaduais, porque para nós não existe alunos estaduais e municipais, são todos os alunos do Paraná, pudessem ter o melhor lugar possível. Então foi um momento de confraternização, de muita alegria, aonde nós recebemos basicamente quase todos os nossos diretores dos 9 municípios que receberam também simbolicamente os equipamentos que estão chegando na escola. Então o governo do estado do Paraná, preocupado com toda essa questão tecnológica, está fazendo a entrega até agora, o final de março, dos equipamentos para as escolas. Então nós já recebemos basicamente quase 700 computadores novos que estão chegando para todas as escolas dos 9 municípios, os Chromebooks que estão vindo também para ajudar, bem como os kits robótica para as escolas. Então ontem foi feita a entrega para as direções dos equipamentos, pois esses estão chegando diretamente nas escolas, para serem usados pelos nossos alunos nas diversas plataformas que nós estamos implantando e as que já foram implantadas a nível de Paraná. O interessante é que é a questão igualitária, Todas as instituições de ensino aqui nível estadual estão recebendo esses equipamentos, até porque, a gente já vai falar um pouquinho mais adiante, fazem parte dessa grade que o estado do Paraná está fazendo, está realizando, até visando. Hoje a gente não consegue viver sem a tecnologia, sem o computador, As crianças, os adolescentes de hoje, elas já estão num outro ambiente do que o pessoal já está de meia idade, muitas vezes que não tiveram nenhum contato. O contato mais próximo com a tecnologia da época eram os cursos de datilografia, e nem isso na rede estadual não se fornecia, a pessoa tinha que fazer esses cursos fora. Então o estado do Paraná, visando já esse mercado de trabalho amplo, que é a questão da tecnologia, não tem como a gente fugir disso, daqui a pouco a gente pode até aprofundar mais no assunto, mas todas as escolas recebendo, as 45 instituições que fazem parte do núcleo estão recebendo esses equipamentos. Esse é um pedido que a gente recebe muito do nosso líder do governo, porque ele sempre coloca, a parte política ele faz, a parte técnica somos nós que estamos à frente do Núcleo Regional de Educação que temos que cuidar. E nós temos o máximo de cuidado para atender todos os nossos alunos, independente se ele está lá em Antônio Linto ou ele está lá em Bituruna ou em União da Vitória. Todas as escolas estão recebendo, de uma forma ou de outra, a quantidade suficiente de equipamentos. Sabemos o quê? Que os equipamentos, quanto mais nós tiver, mais nós vamos precisar. Mas com uma boa organização e uma gestão que nós temos dos nossos diretores, você pode utilizar um laboratório de informática os 5 dias da semana.
Então, quantos alunos podem se beneficiar desses equipamentos? E os equipamentos foram feitos realmente para ser usados. E a gente acompanha isso de perto quanto Núcleo Regional de Educação, porque nós temos os técnicos em todas as áreas que fazem esse acompanhamento e auxiliam os nossos profissionais, inclusive na compreensão. Porque hoje, com a pandemia, a tecnologia mais do que nunca se fez presente e ela avançou e avançou muito rápido. Questões que nós iríamos demorar 10 anos, em menos de um ano, todos os nossos profissionais tiveram que aprender. Porque se você analisar, nós tivemos que dar aula remoto, então o professor teve que trabalhar com a tecnologia. Então hoje todos os nossos profissionais da educação estão preparados para esse trabalho. E mais do que nunca, nós, quanto gestão de núcleo, quanto governo do estado, temos que dar os equipamentos necessários e suficientes para esse trabalho para todos eles. E não podemos deixar nenhum aluno de lado. Então os nossos alunos hoje, eles já nascem na era da tecnologia e nós muitas vezes temos que estudar e aprender. Mas digo que os nossos profissionais a nível estadual estão bem preparados para atender da melhor forma possível todas essas inovações tecnológicas que estão ocorrendo. Bom, Carlos, quem está, os nossos alunos aí que estão, né, na questão de educação, começando aí, enfim, seja o ensino primário ou vai para o ensino médio, vai já se habituando com esse mercado. Porém, né, temos muitos aí que muitas vezes começaram a ler os estudos e abandonaram, né? Muita gente aí que, por questões às vezes familiar, financeira, enfim, a gente não conhece a realidade de cada um, mas a grande maioria às vezes deixou de ir para a escola para ter que trabalhar, ajudar a família, e já se passou 5, 10, 15 anos, e como o evento foi ontem no CEBJA, como é que é feita essa busca ativa dessas pessoas que estão aí, então, que não concluíram, às vezes nem ali hoje até o 9º ano, né, o ensino fundamental, ou então o ensino médio, e que de fato podem sofrer aí para conseguir um emprego nessa era digital. A gente sabe que cada vez mais a tecnologia está dominando, em específico ao CEBJA. Como é que é feito esse trabalho para conseguir trazer essas pessoas, resgatar essas pessoas novamente e colocá-las lá no banco de sala de aula, sendo que a maioria dessas pessoas às vezes tem que trabalhar, né, para ganhar o seu sustento, ajudar a família, e não sei se usam ainda como desculpa, não tenho mais tempo para estudar. Como é que é feito esse trabalho aqui junto ao CEBJA? Então, pegando numa questão mais ampla, o que nós estamos trabalhando muito na nossa região? A nossa região é uma das únicas do estado que tem todas as modalidades de ensino. Nós temos os colégios integrais, aqui União da Vitória e na região, que os alunos ficam 9 aulas ou o dia todo na escola. Nós temos a escola 1000, ou seja, de 1000 horas, que é lá no Adílis Bordim. Nós temos os cívicos militares, nós temos as casas familiares rurais e nós temos o 7º colégio da Polícia Militar, que atende os alunos que querem. Ou seja, o aluno que quiser, na faixa etária correta, ele tem todo esse leque para ele fazer de opção. Então, e temos as escolas que nós chamamos as regulares normais. Em relação ao CEJA, é aquelas pessoas que a gente sabe, por N motivos, eles deixaram de estudar. Então, a gente tem, tanto em São Cristóvão, lá no Adílis Bordim também, que eles têm, nós temos no Astolfo Macedo, nós temos no CEJA, que eles têm uma carga horária diferenciada. Ou seja, o tempo é reduzido em relação aos outros. Os conteúdos são todos eles dados, mas de forma concentrada. Então a gente faz uma busca ativa muito grande, incentivando essas pessoas a estudarem. E nós temos dentro do núcleo o nosso time que trabalha com evasão. Conjuntamente com a Vara da Infância e Juventude, fazemos um trabalho coletivo. Nós, do Estado, somos o único núcleo regional de educação que temos uma sala, conjuntamente com o fórum, lá com o Dr. Carlos, uma parceria, onde nós temos uma profissional nossa do núcleo que atende diretamente lá. Para que aquele aluno, quando ele está para ser evadido ou que ele está faltando muito, nós já tentamos fazer um trabalho de prevenção para que ele não venha, às vezes, desistir. E ali conta-se o quê? Com todo o apoio pedagógico do núcleo e, lógico, que com toda a ajuda que é dada pelo Sejusc, juntamente com o Dr. Carlos, com o Dr. Júlio, em tudo aquilo que a gente precisa. Porque hoje, além
de nós darmos condições para aqueles que não tiveram tempo na idade séria estudar, nós estamos prevenindo para que realmente o aluno estude no tempo correto e na forma correta. Porque o lugar de aluno é na escola. Até falando desse assunto de evasão escolar, é interessante a gente ver, né, que o contraste que existe a nível de Brasil. Claro, o índice de desenvolvimento humano, o IDH aqui da região sul do país, ele é muito superior aos estados como o Norte e o Nordeste, né, que acaba tendo uma evasão escolar muito maior. Mas aqui na nossa região, por motivo até da pandemia, a gente teve aumento de evasão escolar nesses últimos, de 2020 até agora, esse ano letivo de 2023, início de ano letivo, e de que forma que é feito essa busca, de repente, poxa, o aluno não terminou o ano letivo ali de 2022 e já não foi muito para a escola. Vamos fazer uma ilustração aqui, 2023 nem apareceu na sala de aula. Quem que faz ali o primeiro contato? É a própria escola, já é repassado ali junto com a turma do Dr. Carlos, que faz um ótimo trabalho na região. Como que é feita essa situação aqui no combate à evasão escolar na nossa região? Nesse período, nós não tivemos acréscimo, pelo um trabalho contínuo que a gente vem fazendo de mais de 10 anos. Então, primeiro, você tem um banco de dados, todos os nossos alunos, você já sabe que deverão fazer matrícula. Se eles não fizeram a matrícula, imediatamente a gente já tem esse controle e aí é feito o quê? Através da escola, a gente faz uma verificação. Se às vezes não fez matrícula em outra escola, hoje nós temos o estado de Santa Catarina, se não foi para outro estado, e não sendo feito isso, simplesmente a gente já trabalha em conjunto, vai atrás, vê com a escola para entrar em contato, o núcleo faz todo esse trabalho e, se precisar, faz as audiências públicas. Se você analisar, o nosso pessoal já estava em Bituruna fazendo esse trabalho, estava fazendo em Cruz Machado esse trabalho. Ou seja, aí a rede de proteção também é acionada. Muitas vezes a gente precisa o quê? Dos próprios conselheiros tutelares, aí vai ser chamado o pai, vai ser chamado a mãe e o aluno tem que retornar para a escola. Então, nesse caso, em 90% dos alunos que não comparecem, a gente, no primeiro momento, já no primeiro mês, a gente já tem a solução deles. E tem aqueles casos que daí sim vai para o Ministério Público ou vai para o próprio juiz, que são casos, às vezes, diferenciados. Interessante, né? A preocupação que há aqui com a educação, principalmente a nível do estado do Paraná, nessa busca, não deixar que ninguém, de fato, fique fora de escola. Lugar de criança é dentro de sala de aula, aprendendo. Bom, com a tecnologia chegando, né, com agora essas kits de robótica, enfim, computadores, e a gente tem algumas escolas aqui que funcionam em período integral, porém alguns alunos, é claro, algumas escolas permanecem como estavam, estudam de manhã ou só à tarde. Mas e como é que é feito então na grade curricular, já que temos agora essas disciplinas novas, podemos dizer assim, né, colocando a questão de informática, enfim, a tecnologia dentro de sala de aula. Como que é feita essa questão da grade curricular, para que caiba, enfim, todas essas aulas e que se cumpram ali, né, o que é exigido na lei, são 200 dias ano letivo, né? Como que é feito todo esse cronograma? As escolas de rede integral talvez seja mais fácil, o aluno ficar o dia todo lá, mas e quem estuda meio período, como é que é feito esse trabalho? A intenção nossa, quanto educadores, é que todo o ensino fosse integral. Sabemos que precisamos de espaço físico, precisamos construir novas salas, novas escolas para que isso ocorra. Então, aquelas escolas, todas elas que tiverem condições, nós já ampliamos do ano passado para esse mais 4, somos 4 escolas agora, começamos com 2, temos mais 2 para esse ano. Ano que vem podemos ampliar todas aquelas que tiverem condições. O nosso problema realmente é a questão de dualidade, né? Então, as escolas integrais são 9 aulas. Ali ele já tem o quê? Pensamento computacional, ele já tem todas essas disciplinas lá. O que nós temos que fazer nos demais? O ensino médio, ele já contempla 6 aulas. Então, nós já temos esse trabalho feito também, porque você acrescenta na carga de 25 horas semanais, você acrescenta para 30 horas semanais. Então, nós já podemos colocar pensamento computacional, nós já podemos colocar as questões de informática, nós podemos colocar direcionado. Ensino fundamental, o que nós fizemos aí, a gente tem que agradecer a todos os nossos diretores de escola. Para o 8º e 9º ano,
no lugar das 25 aulas, as 5 aulas diárias, 2 dias por semana eles têm 6 aulas. Porque nós não podemos tirar nenhuma disciplina, porque não existe a disciplina mais importante e menos importante. Para você colocar pensamento computacional, que são mais 2 aulas, você teria que suprimir algo. Né? Teve até uma polêmica a nível de Estado, se vocês viram que estavam tirando as aulas de arte, estavam fazendo todo aquele procedimento, vocês devem ter acompanhado. Nós nos reunimos lá no Colégio Túlio de França com todos os diretores, levamos uma sugestão inclusive para a secretaria, e o nosso núcleo é 100% do nosso núcleo, 2 dias da semana. Para o 8º e 9º ano, eles têm 6 aulas. Só que no lugar de 50 minutos, eles passam a ter aulas de 45, como era antes. Por quê? Porque nós temos alguns problemas de transporte. Então, você acrescenta essa quantidade de horas, né, para o aluno, e ele passa a ter as 27 aulas. Então, toda a grade normal que eles têm a matriz curricular, acrescida de mais 2 aulas de pensamento computacional. E os nossos profissionais, além dos equipamentos, eles têm uma formação específica para isso, né? Está sendo feito um trabalho específico para isso, bem como já tem todas as aulas preparadas, as condições necessárias para que realmente a gente faça a implantação. Então, nós começamos esse ano, e aí eu tenho que agradecer novamente os diretores, porque foi um trabalho muito grande com eles, porque você vai ter 6º e 7º anos com aulas de 50 minutos, 5 aulas, e você tem que fazer essa acerto de horário para o 8º e 9º ano. Mas está funcionando muito bem, porque os nossos profissionais são comprometidos, todos eles, com a qualidade e com a melhoria da educação dos nossos alunos. Bom, também outra questão ainda que é polêmica, mas acredito eu por ser algo novo ainda, professor, é a questão do novo ensino médio, né? Até então, todos os alunos tinham que se enquadrar dentro daquela base curricular que era ensinada, né? Hoje não, hoje parece que a questão da educação, ela que tem que se enquadrar ao perfil de cada estudante. Tanto é que o novo ensino médio ele busca aí uma questão de formação mais técnica e profissional. Como que vem sendo feito aqui no estado do Paraná essa questão ainda é algo novo ainda, inédito, como que vem sendo trabalhado, já que cada aluno, de repente, quer trabalhar numa área, e agora? Como que vai fazer para ensinar todo mundo? É todo mundo na mesma sala de aula, cada um que tem a sua área de formação específica, eu sou mais de exato, eu sou mais de humanas, cada um tem aulas separadas, ou enfim, é ensinado todas ali, são lecionadas todas as matérias e o aluno decide, opa, eu me dou bem mais nessa área. Como é que é feita essa questão do novo ensino médio? Já que, por exemplo, no meu tempo não tinha isso, né? Eu acredito que é algo muito novo ainda, muito recente. Como é que está sendo feito essa nova experiência aqui no Paraná? É uma construção bem interessante e bem importante, mas no momento que se faz coletivamente, eu vejo que a gente não tem problema, né? Então, nós começamos ano passado com os primeiros anos do ensino médio, com 6 aulas. Então, nesse primeiro ano, como se continuasse na base comum, normal. A partir do 2º ano, você vai tendo esses desdobramentos que você colocou. Então, as escolas que têm mais de uma turma, você já consegue direcionar. Ou seja, aqueles que querem mais para as humanas, aqueles que querem mais para as exatas, você já direciona o próprio aluno através de uma pesquisa, ele mesmo vai optar naquilo que ele quer. Lógico que algumas exceções, por exemplo, lá uma escola de campo, o que a gente oferece? Você às vezes não consegue 20 alunos fazer 2 turmas de 10, você vai fazer uma turma de 20, mas aqueles que às vezes não querem, podem ir para outra escola, você consegue o transporte para eles ir para lá. E além disso, a gente ampliou os nossos cursos profissionalizantes, que isso ajuda e ajuda muito, né? Então, nós temos agora enfermagem no Túlio de França, também temos enfermagem em São Mateus do Sul. Isso foi uma necessidade por causa da questão da pandemia. Nós trabalhamos também administração lá em Cruz Machado, é um curso novo, profissionalizante que tem para eles. Farmácia, que é um outro curso novo que nós temos hoje em São Mateus do Sul, no Colégio São Mateus. Agronegócio, no Eugênio de Almeida, naquela escola que vai para São Mateus, que em Fluviópolis, que a diretora Márcia, com muita competência, trabalha naquela escola, né? Tecnologia e marketing, no Duque de Caxias e assim por diante. Então, além dessa divisão que ocorre a partir do 2º ano, nós também estamos oferecendo o quê? Os cursos técnicos. Porque nós sabemos que tem muitos alunos que eles já precisam do curso técnico
para eles já sair para o mercado de trabalho. Além de todos aqueles que nós temos, no Túlio Segurança de Trabalho, nós temos Química, aqueles que já tinha. Então, só esse ano nós já estamos ampliando esse leque para atender exatamente isso. Porque hoje a educação, ela tem que ser voltada para o aluno. E o que eu colocava para vocês no início, das 10 profissões que nós conhecemos hoje, daqui 10 anos, vão ficar só 4. 6 vão ser profissões novas, com essa evolução. Então, o mercado exige isso. E a pessoa só vai ser realizada profissionalmente se ela fizer aquilo que ela gosta. O Jornal da Manhã. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje o professor Carlos Pouzin, ele que é o chefe do Núcleo Regional de Educação aqui de União da Vitória, claro, englobando toda a nossa região, todos os municípios aqui do sul do Paraná. Nosso assunto, claro, é o tema da educação. E eu sempre falo aqui, até mesmo nos meus boletins policiais, que se a gente quer um Brasil melhor, o melhor caminho para isso é a educação. Claro que temos os viés também, que são ali uns alicerces, um ajuda o outro, como a questão do esporte, a cultura, mas o principal é a educação. E o estado do Paraná, não é porque o Carlos Pouzin está aqui na minha frente, não é porque ele é o chefe do núcleo, mas eu afirmo, até porque, né, a gente já foi aluno também, né, e vejo que a questão da educação no Paraná, ela vem dando muitos exemplos, né? Hoje a gente tem várias situações aqui, só não estuda mesmo quem não quer. Essa é a grande realidade, que todo o suporte, desde a questão da alimentação, a gente vai entrar já nesse tema, tudo isso é feito dentro das escolas. Hoje não dá para dizer, o aluno vai para a escola com fome. Até pode ir, que a gente conhece a realidade dos nossos alunos. Muitas famílias que não têm essa condição, mas quando chega na escola é bem tratado. Até falando essa questão da alimentação, vamos entrar já nesse tema então. Até porque o Carlos Pouzin que me falava, né, sobre como que está sendo feito atualmente essa questão da merenda escolar. E olha, me deu vontade até de voltar para a escola, hein, porque a gente faz muito comparativo, né? Quem estudou ali em meados até a primeira década do ano 2000 ali, como era o meu caso, perto de hoje, nossa, é incomparável. As escolas hoje praticamente são quase como restaurantes aí, com esses cardápios. Como que é feita essa questão da alimentação escolar na rede estadual de ensino nos atuais dias, professor? Esse é um trabalho comandado no núcleo com muito brilhantismo para a professora Anália, que é responsável por toda a logística que é feita da merenda escolar. Então, as nossas escolas de um turno, eles têm 3 refeições. O aluno chega, ele tem uma refeição, ele tem aquele lanche das 10 horas, que na verdade é um almoço. À tarde é como se fosse uma janta, e antes de sair ele tem mais uma refeição. E as escolas integrais, elas têm 5 refeições. Então o aluno faz 5 refeições durante o dia. Isso 5 dias por semana. Nós temos merenda suficiente e de uma qualidade extremamente boa em todas as nossas escolas. Para você ter uma ideia, nós temos 5 tipos de carne que é servido, além de linguicinha que vem para os alunos, além de filé de tilápia, de ovo, a merenda, além de todas aquelas que vêm a nível de estado via Fundepar, nós temos agricultura familiar. Então, tudo aquilo que é da época é servido para os alunos. Inclusive, eu observava do Inocêncio Oliveira, se a nossa diretora estiver escutando, ela serviu 2 cachos de uva como se fosse uma sobremesa para os nossos alunos. E ali a gente tem maçã, a gente tem mamão e assim por diante, todas as frutas. Além disso, os nossos diretores recebem uma cota para complementação da merenda. Ou seja, para ele comprar queijo, presunto, se ele quiser ele comprar pão, várias questões que você pode comprar, né? Pão de queijo, que muita gente gosta, você pode comprar pão de queijo, você pode servir conjuntamente na merenda. Então isso nós agregamos muito para os nossos alunos, porque nós sabemos, infelizmente, que se o aluno não estiver bem alimentado, ele não vai aprender. Eu, quando estava na direção, eu lembro, nós tínhamos uma refeição que era no intervalo. O aluno chegava, ele ia lá no cardápio para saber o que tinha para comer. E muitas vezes a gente servia lá chá com bolacha. Hoje, nenhuma das nossas escolas deve e pode servir isso. Isso tem que ser simplesmente um complemento. Então, se você for nas nossas escolas, e até convido vocês para ir, nas nossas escolas, para almoçar conjuntamente com os alunos. Nós temos buffet, se você for lá no Inocêncio Oliveira, se for no Túlio de França, se você for aqui no José de Anchieta,
você vai ver como é uma questão que você colocou de um restaurante. Você tem exatamente o que tem lá no restaurante. Eles entram na fila, pegam o prato deles, eles se servem sozinhos e eles sentam e vão fazer a alimentação deles. Então, é uma questão fundamental que a gente tem trabalhado muito com isso. E aí demonstra o quê? Nos índices, porque tudo é um contexto. Se o aluno estiver feliz, bem alimentado, né? O único problema que a gente tem é que a gente brinca. Se você ficar muito na escola, a balança dá problema para nós. Eu ia falar isso agora, professor, ou seja, para queimar essas calorias, eu acho que tem que ter uns reforços da aula de educação física, né? Para poder, então, queimar um pouco essas calorias. Assim, as 5 refeições, de fato, 3, as 5 refeições, como o professor Carlos falava, no nosso tempo ali, era só uma, né? Um intervalo. E não aqui uma crítica por, né, que todo alimento, se tiver um feijão e arroz, a gente deve agradecer. Mas em comparação, né, o chazinho com bolacha, o arroz doce, que às vezes grudava na colher e não saía, né? Olha só a qualidade da merenda escolar que a gente tem hoje. E como o professor mesmo falou, isso acaba ajudando, né, o nosso pequeno agricultor, que acaba, então, tendo para quem vender. E a gente sabe que, principalmente a agricultura familiar, é tudo mais natural, né? Tem menos agrotóxicos, enfim, é algo cada vez mais natural. Isso acaba beneficiando também a questão da agricultura. Tudo é uma cadeia, acaba girando. Bom, professor, também outra situação aqui interessante a gente também fomentar, a gente falava sobre as questões profissionalizantes aqui no bloco anterior, que de fato, hoje a gente vê um mercado de trabalho que está com muita pressa, né, de recrutar essa mão de obra qualificada. Por quê? Emprego tem. Se você analisar bem, até que nas nossas cidades, por mais pequenas que sejam, você vê diversas vagas de emprego abertas e o que esses empregadores, o que esses patrões falam é a mesma coisa. Não tem gente para trabalhar, ou seja, não é porque muitas vezes exige experiência, exige qualificação, que é algo bem diferente, né? Você ter uma qualificação para uma determinada área, para você operar, se esse microfone aqui precisasse de uma questão técnica para operar ele, e por mais que eu não tivesse experiência, mas se eu soubesse cada questão técnica dele, eu poderia operar ele, né? Por mais que eu nunca tivesse contato com ele profissionalmente. E é isso que, mais ou menos, a nossa rede estadual ela busca qualificar esse jovem, prepará-lo ele, mesmo antes que ele vai fazer um curso superior, ficar 4 a 5 anos estudando, fora, é claro, aqueles complementos e algumas profissões específicas, para que ele complete já seus, a partir de 16 anos, que hoje o mercado de trabalho, com carteira assinada, a lei permite, só a partir dos 16 anos você trabalhar registrado, tentar não apressar esse jovem, mas sim colocá-lo ele já no mercado de trabalho com essa qualificação e, ao mesmo tempo, é claro, recompor essa mão de obra que está tão em falta no nosso país? É um trabalho que a gente vem fazendo incessantemente. Veja, quando você colocou da questão dos esportes, nós teremos agora no mês de maio os jogos aqui em União da Vitória, que vai envolver em torno de 2.000 alunos da nossa região que vêm para cá, para os jogos, já tem todo o entendimento, o professor Dino já está trabalhando em cima disso. Além do que eu coloquei para vocês, desses estágios, desses trabalhos da questão profissionalizante, nós temos que abrir um leque, uma luz no final do túnel para os nossos alunos, que é um projeto que nós temos a nível de Paraná, que é o Ganhando o Mundo, onde os nossos alunos, eles vão fazer o intercâmbio no exterior. Então nós já tivemos alunos de Paula Freitas, que foram para lá, nós tivemos de Cruz Machado, nós tivemos duas alunas aqui de União da Vitória, que eles foram fazer no Canadá, na Finlândia, eles foram estudar por 6 meses para trazer as realidades de lá e incentivar para que os nossos alunos possam também ir para lá. Na nossa época, se analisar o intercâmbio, ninguém conseguiria ir. Hoje, a partir de 24, esse ano estão trabalhando os nossos alunos do 9º ano, ano que vem vai ser mandados os alunos para lá, 500 alunos. E uma das vantagens que foi feito aí é um pedido do próprio deputado Ussin, conjuntamente com o governador do estado, que nós teremos um representante no mínimo de cada município. Dos 399, o melhor aluno do 9º ano vai se credenciar para estudar fora. Então, com tudo pago, com bolsa, é feito um trabalho quanto núcleo de passaporte, leva para Curitiba, pega o avião, vai para lá, faz todo o intercâmbio, recebe-se uma bolsa de em torno de R$ 800, além disso, para se manter lá, lógico que tem toda a logística feita pelo Estado. E a inovação em cima disso também
é que esse ano nós já estamos com inscrições para os nossos professores que fizeram formação, os formadores. Então, o professor vai passar 4 semanas que ele vai fazer o intercâmbio também. Então, incentivando o quê? Para que o professor estude, se qualifique cada vez mais e como premiação para os melhores que quiserem, lógico, eles fazerem um estágio, vamos chamar assim, né, um intercâmbio de 4 semanas. E tem 2 áreas, porque nós sabemos o quê? Hoje o inglês, basicamente, você precisa, porque para os nossos alunos do Ganhando o Mundo, é feito um curso de inglês intensivo para eles, até para eles poderem chegar lá e se comunicar, eles terem uma boa relação aonde eles estão. E para os professores vai ser feito 2 formas. Aqueles que dominam o inglês, né, e aqueles que vai ser feito um curso lá, também, só em português. Então, isso quer dizer o quê? Então, poderão ir todos os nossos professores, tem as inscrições abertas, está no site do Núcleo. Aqueles que fizeram os formadores, eles poderão se inscrever. Então, a gente incentiva muitos alunos para que eles comecem a abrir esse horizonte e eles analisar o quê? Que tem oportunidades. Só que eles vão ter que se qualificar. O que você disse. Emprego vai ter para aqueles que tiverem qualificação. Então, nós, quanto núcleo, nós, quanto Estado, estamos tentando oportunizar da melhor forma possível todos os cursos técnicos, o novo ensino médio, pensamento computacional, até para você ir abrindo esse leque do que realmente eles querem. Para nós chegar exatamente no ensino médio, daqui uns dias, porque a gente mais não fala em anos, tem que ser dias, que realmente ele já saiba para que área ele quer se desenvolver. Interessante, até enquanto o professor falava aqui, rapidamente aqui abri então o site onde os professores podem fazer aí a sua inscrição, que lá é o Escola Digital Professor, né, que tem bastante informações. E os destinos também Canadá e Finlândia, é isso? Isso, Canadá e Finlândia. Tem alguma coisa específica nesses 2 países ou foi feita parceria com instituições de ensino lá dessas escolas? Ou até a realidade, de repente, é um contraste bastante diferente entre a Finlândia, o Canadá e assim o Brasil? Hoje, o que a gente tem mais como referência na questão educacional são esses países. Então, o próprio secretário anterior, professor Renato, ele visitou, conhecia, e além disso, você tem que fazer o entendimento entre os governos, né? Mas lá realmente a educação, ela está um pouquinho mais acima, no nível acima. E é importante a gente ver essas diferenças que tem, né? E o aluno que vem, ele tem um propósito do quê? Ele simplesmente não é que ele só vai e volta. Ele vai, aí ele tem que fazer um trabalho com a própria escola dele, como se fosse um projeto, e é um projeto, para ele mostrar para todos eles. Nós temos uma das nossas alunas agora, se você vê, na questão de matemática que nós recebemos essa semana do Núcleo, era uma aluna nossa de Paula Freita, que ela vai defender um projeto dela em Harvard, né? Então, o projeto ela conseguiu em primeiro lugar, ela está indo agora em maio para lá, né? Ela hoje já terminou, ano passado ela terminou o 3º ano, esse ano ela já vai para lá, então foi oriunda da nossa escola pública, né? Depois também teve uma passagem no Instituto Federal, mas era lá de Paula Freitas, do Marina Maré de Souza, que ela faz até hoje um projeto dentro da própria escola, na área de matemática para os alunos. É uma das medalhistas que a gente tem na OBMEP. Então, isso a gente vai demonstrando o quê? Para os nossos alunos. E aí nós estamos trabalhando conjuntamente com ela para nós ir formando nas próprias escolas esses grupos de quem gosta das exatas. Porque normalmente muita gente não gosta lá de matemática, porque ele não conhece matemática ou não entende matemática. Então é um trabalho que a Ana Cláudia do Núcleo, que é responsável por isso, conjuntamente com ela, vão tentar montar nos 9 municípios. Isso nós já temos em Paula Freitas. Olha só, né, que interessante, né, como é esse processo da educação aqui no estado do Paraná. Bom, Educação Paraná, dando exemplo para o Brasil. Tem algumas polêmicas que acontecem, a gente não vai falar, nós estamos falando aqui sobre partidos, por favor, não compreende, defendendo o lado A ou o lado B. A gente está falando sobre decisões que acabam acarretando, independente de que lado que venham. A gente teve agora no início desse ano letivo, uma decisão aí do governo federal em vetar a questão de programação, da questão da robótica na grade curricular.
Isso afeta a rede estadual de ensino? Como é que está essa questão de uma decisão do governo federal para a questão da rede estadual? Não afeta porque tem-se algumas, nós somos, nesse caso, tem algumas independências, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que cumprir. O federal determina, o estadual tem que cumprir e o municipal em relação ao estadual. Nesse sentido, nós temos autonomia e além de nós estar ampliando, nós estamos colocando o pensamento computacional, que é novo esse ano. Então não altera nada, nós tivemos uma reunião em janeiro quanto chefes de núcleo e nós estamos investindo cada vez mais, porque é a profissão do futuro, todas elas vai passar pela informática, felizmente ou infelizmente. Se você analisar, eu conversava com um senhor que ele estava adquirindo uma máquina agrícola, uma colheitadeira, em torno de quase 1 milhão e pouco. O que ele me disse? O operador que ele tem lá, um senhor, não poderia mais operar aquela máquina nova que ele estava comprando. Ele tinha o filho daquele senhor, que também já era operador, que ele tinha que mandar para a concessionária, que tinha que fazer um curso de 1 semana lá para eles liberar a máquina. Ou seja, ela é toda ela já digitalizada. Já tem os computadores dentro, as programações que você tem que fazer dentro de uma máquina agrícola. Então, hoje, não podemos de forma nenhuma tirar isso dos nossos alunos. E nós estamos incentivando e incentivando muito. Não só os nossos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários, para que eles façam uso disso. Porque nós precisaremos, estamos precisando muito da questão de programação. Nós sabemos que isso é uma evolução e quem não tiver isso, ele não vai conseguir se sustentar no próprio mercado de trabalho. Ou seja, pode até ter as funções dele, mas o salário, infelizmente, vai ser menor. Então, o que você colocou, vai ter emprego sim, para os que tiverem essas qualificações. E tudo que está vindo hoje é informatizado. Se você analisar um controle de uma televisão que é comum para todo mundo, né? Todo mundo tem um controle. Nós usamos quantos por cento da capacidade daquele controle? O celular. Muita gente utiliza o celular para receber mensagem, para tirar foto ou para ligar. Agora pegue só um celular, por mais simples que tenha, quantas funções tem lá? Então nós temos que desenvolver nos nossos alunos, né, o gosto, o hábito por isso. E a gente sente, quando conversa com os professores que trabalham nessas áreas, às vezes os professores estão tendo problema, tá? Porque chega na hora do recreio, o aluno não quer sair. A hora que ele começa a montar os robozinhos dele, o robozinho começa a andar, ele não quer mais parar, ele não quer nem ir embora, ele quer continuar trabalhando. Então eu vejo que nós não podemos privar de forma nenhuma, o Estado do Paraná não vai fazer isso, né? Além disso, nós vamos incentivar o uso da informática sim. Jamais vai substituir professor, isso é uma questão. Jamais, nada substitui um professor, mas nós temos que aproveitar tudo aquilo que nós temos de melhor para qualificar da melhor forma os nossos alunos. Excelente, como o Carlos falou, hoje a tecnologia está presente, usando o exemplo do celular. Na profissão aqui, então, da questão de reportagem, antes você tinha que sair com um gravador, com uma câmera fotográfica, dependendo aí da questão do vídeo não era tão utilizada ainda, mas mais TV, mais uma câmera, você saía com 3, 4 equipamentos. Hoje você faz tudo isso com o celular apenas. Então a questão da tecnologia ela está envolvida em todas as profissões praticamente. Porque você vai precisar, você tem que ter necessário ali um equipamento básico de tecnologia hoje, que é a questão do celular. Bom, outra polêmica também que vem de cima para baixo, que não sei se pode isso afetar, é a questão de que surge, por enquanto é boatos, não tem nada confirmado, de que o governo federal queria então acabar ou então não criar novas escolas militares. Isso afetaria aqui o estado do Paraná, já que temos aqui vários colégios militares, como é o caso de União da Vitória? Não, não afeta a nossa região, também são discussões que a gente teve, porque é uma autonomia do próprio estado. Então os colégios cívico-militares que nós temos, porque eles têm aqueles a nível federal. Esses, a princípio, não tem. Mas no Paraná, nós temos o quê? Os cívicos militares. E aqueles que nós temos no modelo federal, que tem, não é o nosso caso, nosso núcleo, se caso o governo federal cortar ou extinguir, o Estado passará a cívico-militar. Então, o cívico-militar, o que ajuda, o que se tem?
Primeiro, é feita uma consulta na comunidade. Nós temos 2 cívicos militares, que é no Bernardina Schleder, e nós temos em Bituruna, a comunidade que faz opção por isso. E nós temos o mesmo trabalho, o mesmo ensino que é dado, só que todos eles passam a ser 6 aulas, inclusive o fundamental, né? Porque daí eles têm a formatura, eles têm toda aquela questão militares, que é feito pelos militares. Nós temos o nosso diretor, os nossos professores, são todos nós da rede, e o Estado, né, com os policiais aposentados, policiais militares aposentados, a gente tem um diretor auxiliar e nós temos os monitores, como se fosse, na nossa época, o inspetor de aluno. Então, são aquelas pessoas que estão lá ajudando. Então, você tem um diretor mais 3 monitores, para ajudar nesse sentido, né? Segurança, o trabalho conjunto do que você precisar. Então, esse modelo continua, vai ser ampliado, sim, desde que você tenha necessidade. É o que eu disse para você, na nossa região, nós estamos fazendo o quê? Oportunizando a todos. Quem gosta lá do regime militar, nós temos o 7º Colégio da Polícia Militar, que o diretor é o capitão, né? É todo um sistema militar, que funciona no antigo Lauro Miller, né? Então, é o 7º Colégio. Temos o Cívico Militar. Quem que é o Cívico Militar? Bernardina. É um sistema já diferenciado em relação a isso. Queremos os integrais, temos as escolas integrais. Queremos as escolas regulares. Ou seja, nós temos que oportunizar, já que somos num país democrático, nós temos que oportunizar o quê? Todos eles. Então, eu não consigo ver como que a gente tem que restringir as questões. Eu vejo que nós temos que ampliar. Você tem que dar oportunidade para a pessoa, para a família escolher. É que nem você pegar teus filhos. Você tem que escolher o que é melhor. Você vai decidir para ele naquele momento quando ele é menor. Depois ele tem que ter o discernimento de ele saber o que realmente ele quer. E se tiver oportunidade, nós conseguimos. É que nem ontem a gente já trabalhava lá e conversava. A nossa região no ensino superior. Hoje o que falta para nós é medicina. Na minha época, ou nós fazíamos a FAF, ou fazia a FACE com 2 cursos. Hoje nós temos N cursos, além daqueles que nós podemos fazer à distância. Então, isso é importante nós oportunizarmos. Isso, para mim, é democracia. Quantas escolas, vou citar aqui o exemplo Bernardina, que era uma escola regular e passou a questão cívico-militar, como vem sendo um termômetro lá junto com a sociedade, junto com os pais, ou até mesmo com os próprios professores, o que eles dizem dessa mudança e o que de fato na prática muda? O que ocorre num sentido maior? A primeira impressão que se dá, muita gente fica aquela questão, como que vai ser, de que forma vai ser? Hoje os professores que estão lá, eles não querem sair mais, né? Por quê? O que você quer chegar quanto profissional e os pais querem chegar? Primeiro é segurança na escola, não que as outras não tenham, mas dependendo da localidade, da região, se você tiver 2 militares, 3 militares lá, queira ou não queira, nos ajuda muito numa questão de segurança. Segundo, a questão de disciplina, né? É importante você ter uma disciplina. Todas as nossas escolas têm, né? Mas são modelos diferenciados. Ou seja, lá você vai fazer a formatura, você vai cantar o hino, todos aqueles procedimentos, as outras também é feito. Só que lá eles começam antes para fazer todo esse procedimento, né? Então, é uma forma diferenciada de você trabalhar, mas os conteúdos são todos eles mesmos. Por isso que tem esse acréscimo a mais. Então, você tem tudo que tem na regular, mais um acréscimo nesse sentido. É que nem na integral, você tem tudo que tem na regular, mais os acréscimos de 4 aulas. Lá você tem tudo que tem na regular, mais o acréscimo de 1 aula por semana, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz oportunizando a todos. Bom, falando um pouco sobre as nossas estruturas de ensino que temos aqui, né, nessas 45 unidades espalhadas por toda a nossa região. É claro que isso acaba demandando mais espaço, né, um espaço físico, às vezes mais professores, mais equipamentos, como vem sendo já distribuídos, como a gente falou lá no início, então, aqui do jornal. Ontem aconteceu essa entrega aí de computadores. Pelas escolas da nossa região, como vem sendo feitas as melhorias? É vista a realidade de cada escola, ou então o governo do estado de repente já manda, vamos dizer, tanto para, vamos supor aqui, 10 escolas. Como é que é feita a escolha dessas escolas? Aquelas que mais precisam dessas melhorias, como ampliação de salas de aula, por exemplo. Como é que é feita essa escolha? É vista a realidade de cada escola ou de cada município? Hoje nós temos a realidade
De cada escola, eu tenho o perfil de cada escola. Conheço pessoalmente todas as escolas nossas, visitei muito mais de uma vez cada escola, então eu tenho toda a realidade. Além disso, nós temos uma equipe de engenharia no Núcleo Regional de Educação, que eles fazem todos os levantamentos necessários. Aí a gente faz o cruzamento, porque hoje é tudo dados, de quantos alunos, do qual a necessidade. Para você ter uma ideia, só de equipamentos para as escolas, todos os tipos, freezer, televisão, computador, tudo que você imaginar que foi para dentro das escolas, só no ano de 2022, nós fizemos um levantamento, passou de 25 milhões para todas as nossas escolas, só no ano de 2022. Então, precisava prato, precisava panela de pressão, precisava carteira, precisava mobiliário. Todos os dias está chegando o que está sendo necessário para a escola nesse sentido. Além disso, você tem duas formas de você reformar a escola ou de você fazer a construção. A construção ela é um pouquinho mais complexa. Tá? Por que ela é um pouquinho mais complexa? Porque vai para a licitação. Aí nós temos um exemplo bem simples que é o Túlio de França. Nós estamos indo para uma terceira licitação. Por quê? A primeira empresa ganhou, quebrou. A segunda era lá de Manaus, não fez. A nível de Paraná, que é CR Obras, não fez. Aí você tem que fazer todo o procedimento, estamos indo para uma terceira licitação. Então, tem muitos que saem. O 7º Colégio da Polícia Militar está terminando já. Daqui uns 10 dias, a obra está pronta, já vai ser inaugurada. Estamos fazendo obra no Bernardino Schleder também. Começamos essa do CIEJ. Essas são as verbas que tem que ser maior via Fundepar. E foi criado um programa aí, é uma ideia conjunta nossa com o próprio deputado Ussin, a Escola Bonita. Esse é o dinheiro que vem fundo a fundo, porque nós temos o fundo rotativo das escolas. O fundo rotativo é aquela cota normal que eles recebem para você comprar tudo aquilo que você precisa, papel, toner, caneta, o que você precisar dentro da escola, material de limpeza, expediente. Vem a cota serviço e a cota merenda. Então são 3 cotas que vêm via fundo rotativo. Além disso, nós conseguimos essa cota. Ano passado nós conseguimos para 19 escolas essa escola bonita, que são verbas de 50 a 100 mil. Então esse ano nós já temos agora, estamos selecionando as escolas, nós recebemos uma determinação ontem, inclusive do deputado Ussin, teremos uma reunião com os diretores. Além disso, quantas escolas vão ser beneficiadas? Eu espero que seja no mínimo metade, porque até o final do ano a gente quer pegar todas as nossas escolas, é o meu pedido. Mas aquelas que são prioritárias, até 100 mil, vem o dinheiro direto para a escola, no fundo rotativo, é o diretor que vai gerenciar junto com a comunidade, ele que contrata a empresa, ele que executa a obra, lógico, com toda a supervisão da engenharia do Núcleo Regional de Educação. Mas se torna mais fácil, porque essas licitações maiores, você tem que abrir o pregão eletrônico, o edital, e aí vem empresa de fora, pega lotes, não faz. Além disso, nós temos as cotas extra, aquelas emergenciais. Por exemplo, Deus livre, aconteceu o quê? Destelhou toda a escola lá, um vendaval. Aí você precisa dessa cota extra, que daí a Fundepar também manda via cota extra. Então eu vejo que as nossas escolas estão muito bem de equipamentos, e as nossas escolas o quê? Todas elas têm um bom atendimento nesse sentido. Claro que sempre tem que ter melhoras, é que nem na casa da gente. Você arrumar uma coisa, tem que arrumar outra. Mas as nossas escolas hoje, posso dizer para você, conheço muito bem elas, fui diretor muito tempo, nós estamos num bom momento de infraestrutura das nossas escolas. Também a gente tem aqui vários tipos de instituições de ensinos. E agora muito se fala, principalmente para Cruz Machado, num colégio agrícola. É uma realidade? Estamos trabalhando muito. Eu viajo agora, nós temos curso com os diretores em Foz do Iguaçu, viajo amanhã. Durante essa semana estarei ali. Após o carnaval, a gente já vai ter uma reunião com o prefeito, a gente vai apresentar todo o projeto para ele, porque era um pedido do prefeito Toninho, lá, e da comunidade dos vereadores, de nós termos o colégio agrícola. Porque o colégio agrícola é uma escola inteira, porque hoje a Casa Familiar Rural, por exemplo, União da Vitória, ela é a escola polo, o São Cristóvão, é como se fosse uma extensão. E lá não, vira um colégio mesmo. E o investimento passa a ser muito grande
em cima disso. Porque você tem diretor, tem pedagogo, você tem toda a estrutura de uma escola. Além disso, os investimentos que vêm para isso. Em torno de 16 milhões para você montar tudo isso. Porque daí passa a ter trator, eles passam a vender as questões, porque eles vão poder vender o que eles produzem, né? Os alunos produzem tudo lá. Porque hoje, ele na escola, ele fica uma semana, né? E a alternância, na outra semana ele está na propriedade, os técnicos vão lá. E no colégio não, ele vai ficar lá a semana, uma na outra também. Eles vão produzir e fazer tudo lá. E já sai pronto para o mercado de trabalho. E a nossa região eu vejo que precisa muito disso. Então o prefeito lá está disposto nisso. A gente já verificou a Casa Familiar Rural, tem todas as condições. Trabalhamos ano passado com Curitiba e agora estamos na fase de projeto. A princípio, 2024, nós temos o Colégio Agrícola em Cruz Machado, se Deus quiser. É só interessante, né? E olha que a agricultura paranaense, eu trazia ontem nos dados aqui, né, número de exportações aí, sendo pujante a questão da agricultura. E para alimentar todo esse mundo aí, esses bilhões de habitantes, a gente vai precisar plantar muito mais e cada vez mais com tecnologia presente. Eu acho sim também, concordo em número e grau, junto com o prefeito, juntamente com a questão da educação, que a gente precisa de um colégio agrícola e que venha e que seja uma realidade também para a nossa região. Bom, 8 horas em ponto, né? A gente podia falar de educação aqui amanhã toda, né? Mas eu sei dos compromissos também do chefe do núcleo, desejar o nosso muito obrigado e os nossos microfones da Jovem Pan ficam à disposição, né? A educação, sempre falo, prioridade, a gente quer um Brasil melhor, o primeiro passo, o mais importante é esse viés da educação. Professor Carlos, muito obrigado, desejar um bom final de semana. Microfone da Jovem Pan sempre à disposição. Muito obrigado, Thiago, Juliano. Nós que temos que agradecer quanto educadores. Então, quando vocês precisarem, o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, bem como todas as nossas escolas, estão à disposição para vocês verem a quantidade de trabalhos que é feito nas nossas escolas, pelos nossos alunos, pelos nossos profissionais. E convido vocês, o dia que se você tiver um tempo, tem uma ligadinha, nós vamos almoçar em qualquer escola sem avisar, para você ver a qualidade da nossa merenda, o atendimento dos nossos funcionários e profissionais da educação. Um grande abraço para o meu time do Núcleo Regional de Educação, porque ninguém faz nada sozinho. E eu tenho o privilégio de ter a melhor equipe, o melhor time que poderia se ter, de diretores, de profissionais e o meu time do Núcleo Regional de Educação. Grande abraço, ótimo final de semana, contem sempre comigo.